no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2. Essa palavra eu ministrei no carnaval, num retiro do Projeto IT. E eu queria compartilhar com você essa palavra. Eu confesso, irmãos, que eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, mas um dos livros que eu mais sou apaixonado é o livro de 1 e 2 Timóteo. Eu gosto muito desses dois livros, eles são pequenininhos. Se você quiser, hoje à noite mesmo, você pode ler esses dois livros, né? O primeiro ele tem 6 capítulos e o segundo ele tem 4 capítulos. Então é um livro bastante prazeroso de ler e se você observar dentro do contexto aqui, foram os últimos 2 livros que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo ele se encontrava preso em Roma, numa espécie de masmorra. Os seus dias já estavam contados. E aqui Paulo ele começa a fazer recomendações ao seu filho, eu diria até preferido na fé, Timóteo. Alguém que ele ganhou na caminhada cristã, ele ganhou um apreço por Timóteo. Timóteo ele não foi convertido através da palavra que chegou ao coração dele por Paulo. Timóteo já veio de um berço cristão. Timóteo ele era filho de Eunice e a avó dele, Lloyd, haviam ensinado ele desde os princípios dos rudimentos da fé. Esse menino, esse jovem, Timóteo tinha 30 anos de idade. Lembrando que 30 anos para esse tempo aqui já era alguém considerado jovem. Você que tem 30 anos e está achando que você está velho, não está não. Mas por ser jovem e assumir a igreja de Éfeso aos 30 anos de idade, ele começou a sofrer alguns preconceitos da própria igreja. E esses preconceitos da igreja colocaram muita insegurança no coração de Timóteo. Paulo, sabendo disso, escreve uma carta para ele, recomendando para Timóteo conselhos que são muito valiosos. E eu queria nessa noite que você se atentasse comigo para esses conselhos que servem para mim e para você. Observe que Paulo, ele era um pastor que já estava no final da vida dele. Tanto é que depois disso aqui ele morreu e o Espírito Santo havia avisado a ele que os dias dele já estavam contados. Paulo ele morreu sendo decapitado, a cabeça dele foi colocada numa espécie de madeira que era chamado na época de cepo. Os açougueiros antigos utilizavam isso, e ele agachou ali sobre aquele cepo, e um dos verdugos romanos se dirigiu a ele com uma espécie de espada ou foice, e ali decapitou a cabeça dele. O corpo ficou de um lado e a cabeça por outro, mas ele, sabendo disso, preso num lugar úmido, num lugar provavelmente fétido, insalubre, ele ainda assim teve a capacidade de gerar conselhos valiosos. Eu e você hoje estamos numa noite chuvosa, em cadeiras acolchoadas, inclusive com ar-condicionados ligados, num clima extremamente agradável. E nós hoje podemos ter a capacidade de receber esses conselhos. Eu queria mais uma vez orar e depois já entrar diretamente na explanação da palavra. Pai, essa é a Tua palavra e nós pedimos que nessa noite, em graça, o Senhor fale conosco. O Senhor ministra aos nossos corações e que nós possamos ter a capacidade de absorver esses conselhos preciosos que foram dados para Timóteo, esse filho na fé de Paulo, que se encontrava em Éfeso e foi um grande contribuidor para a Tua igreja e para o Teu reino. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Aí a Bíblia fala assim, capítulo 2, 2 Timóteo: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. No capítulo 1, Paulo ele faz as primeiras saudações. No capítulo 2, ele começa especificamente nos conselhos. E o primeiro conselho de um pastor de final de carreira, para um pastor que estava sendo perseguido, um pastor que não tinha crédito nenhum na igreja que ele estava, tu, porém, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Observe que o conselho de Paulo é para que Timóteo se fortaleça, se fortifique. E se fortaleça onde?
se fortaleça na graça. E na graça que está em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos as nossas guerras e as nossas dificuldades, as nossas desilusões, as nossas decepções. Nós vivemos dentro de uma dialética da vida entre dia bom, dia mal, vitória e derrota. E nós somos muito tendenciosos a criar um reducionismo na nossa vida. Todas as vezes que vivemos um tempo difícil, um tempo que é chamado de deserto, um tempo que é chamado de dificuldade, a gente acha que a nossa vida se resumiu àquilo ali. A gente acha que tudo na nossa vida é aquilo ali, é o fim. O tempo, ele parece que não passa. A gente passa um período de prova de 1 ano, de 2 anos, a gente acha que a vida inteira gira em torno disso aqui. E Paulo diz que nós precisamos aprender a nos fortalecer, a nos fortificar na graça. E essa graça só é encontrada em um lugar: em Jesus Cristo. E ele começa a trazer especificamente declarações sobre essa graça e sobre esse Jesus. No versículo 2 ele diz: e o que ouviu de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Ele fala o seguinte: tudo que você aprendeu de mim, você precisa passar para outros, você precisa ensinar, mas não é para qualquer um. Você precisa ensinar para homens aptos, para homens idôneos, para pessoas que têm caráter. Todos nós temos um comissionamento, uma missão. Talvez você ainda não tenha entendido qual é o seu propósito de Deus, o propósito de Deus na sua vida, mas um fato é, todos nós temos uma missão, e essa missão é coletiva. E a missão ela é do ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos ter discípulos, porque de que adianta eu ser o fim da bênção? De que adianta a palavra de salvação ter chegado ao meu coração e essa palavra não ter produzido nenhum fruto? Quando Jesus vier buscar a igreja dele, ele vai fazer uma pergunta, irmãos. E essa pergunta, ela está diretamente ligada não à salvação, ela está diretamente ligada a obras. A Bíblia fala em Efésios que a salvação ela é pela graça mediante a fé, para que ninguém se glorie nela. Ou seja, você não merece, mas você é salvo. Mas Jesus ele vai fazer uma pergunta, e essa pergunta é: mostre-me as suas mãos. Jesus ele vai perguntar para mim e para você, nesse tempo que ficamos aqui, e que a palavra dele chegou ao nosso coração num tempo aceitável, quem que a gente ganhou para ele? O que a gente fez com os talentos que ele nos deu? Que tipo de aperfeiçoamento nós fizemos? Ou seja, é trazer pessoas para o reino de Deus. Hoje a gente teve uma conversa aqui com aproximadamente 15 pessoas que nós vamos receber no domingo que vem. E eu disse para os irmãos aqui, carinhosamente, a gente teve uma mesa de café, como todos os meses a gente faz. E eu disse carinhosamente para eles: olha, eu vou fazer um pedido para vocês enquanto pastor dessa igreja, que vocês não chamem ninguém que está em outra igreja para cá, porque se eles estão em uma igreja, eles têm pastor, e se eles têm pastor, eles têm que ficar lá. Agora, vocês precisam trazer pessoas que não conhecem a Jesus. Vocês precisam entender que nós fomos chamados para fazer discípulos. Então você precisa entender que esse lugar que está aí do lado seu, vazio, ele vai ser ocupado por alguém, que você vai levar para esse alguém aquilo que você recebeu e aquilo que você tem recebido. Foi isso que Paulo disse aqui para Timóteo. Você precisa passar adiante tudo isso que você recebeu, mas procure passar para homens idôneos. Para quê? Para que esses homens tenham a capacidade de receber essa palavra, de se tornarem discípulos de Jesus e irem à frente. Isso iria minimizar os problemas de Timóteo, de não perder tempo com quem não quer ser alcançado pelo evangelho da graça de Deus. E aí ele continua dizendo: sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Eu confesso que o versículo 3 é um versículo que me questionou muito durante muito tempo, porque aqui Paulo, nesse terceiro conselho, ele diz para Timóteo o que é totalmente contrário ao que nós vemos nesse tempo contemporâneo. Afinal de contas, a maioria das igrejas hoje que a gente vê na televisão, essa semana eu estava em algum lugar, eu não sei se era em Cabo Frio, e aí estava passando um carro, foi ali perto da Rosa de Saron, e aí estava passando um carro e estava anunciando corrente dos milagres impossíveis. Aí eu falei: gente, milagre impossível?
Eu falei, eu acho que é até incoerente isso, porque o milagre ele já é a manifestação da impossibilidade. Mas houve uma grande ênfase. E isso quer dizer que as pessoas, elas estão em busca de milagre, em busca de resposta. Elas colocam faixas nas igrejas evangélicas dizendo, pare de sofrer. E o convite de Paulo para o seu discípulo na fé, Timóteo, é: sofre comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Talvez você diga, que é isso, Rafael? Então quer dizer que Paulo está nos convidando a sofrer? Sim, mas não é um sofrimento aleatório, não é um sofrimento de alguém que ama sofrer, né? Como as pessoas que gostam de sofrer, como é que é o nome? Masoquista. Aqui o sofrimento é um sofrimento direcionado. Paulo ele diz o seguinte: sofra comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Isso quer dizer que existe uma maneira, existe uma forma, existe um meio dos soldados de Jesus Cristo sofrerem. Paulo não está dizendo que a vida cotidiana é uma vida somente de sofrimento, mas ele está dizendo, ele está alertando que a vida é uma vida onde nela necessariamente vão haver sofrimentos. A vida não vai haver só sofrimentos nela, mas também na vida não vai haver somente vitórias. E aí Paulo ele quer exatamente dizer: se você aprender a ganhar, maravilha, quando você ganha você fica feliz, dá glória a Deus, mas se você não aprender a perder, quando você perde, você se frustra, você se decepciona, e em algum momento você abandona a caminhada existencial de fé. O que Paulo ele ensina aqui é que Timóteo precisa entender que nos momentos de dificuldade ele precisa aprender a sofrer como bom soldado de Jesus Cristo. E como um bom soldado de Jesus Cristo, ele deve aprender, ou ele deve se portar diante de uma luta, de uma dificuldade, entendendo que a adversidade, que a dor, ela tem data de validade, que o deserto não é um lugar de morada. Se você observar, dificilmente alguém produz uma habitação no deserto. Deserto é lugar de passagem, e em toda a Bíblia você vai perceber que o deserto dos grandes homens e mulheres da Bíblia, eles tiveram uma finalidade, eles tiveram um propósito, eles tiveram uma proposta. Moisés, ele teve que passar por um deserto de 40 anos, para quê? Para ele ser aperfeiçoado e cumprir o chamamento que Deus teve para a vida dele. Jesus, antes de entrar no seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. 40 dias. Aí você vê Eliseu que passou pelo deserto, você vê Elias que passou pelo deserto, você vê o povo que ficou 40 anos no deserto, mas o deserto não mata ninguém. O profeta Osés, no capítulo 6, ele diz que a mão de Deus ela não mata, o que mata é a mão do diabo. A mão de Deus ela pode produzir, sim, até algumas escoriações, mas a mesma mão de Deus que fere é a mão que cura. E o profeta diz o seguinte: fez a ferida e ligará, e revigorará, e tornaremos a Ele. Agora, quando a gente aprende a sofrer como bom soldado de Jesus Cristo, entendendo que tudo que Deus faz tem um propósito, e que eu tenho que permanecer firme, não me deformando, eu permaneço na posição, às vezes não entendendo o que está acontecendo, mas entendendo que Ele não perdeu o controle, que mais cedo ou mais tarde, se eu não sair do caminho, certamente o deserto não será mais o meu lugar. Então entenda, você que está aqui vivendo um tempo de luta, um tempo de dificuldade, eu quero dizer para você, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu quero crer no nome de Jesus que, assim como Paulo e Silas que estavam lá à meia-noite, né, na prisão, orando, presos, eles começaram a adorar ao Senhor, eles começaram a cantar, porque as circunstâncias elas não podem nos definir, elas não podem nos rotular. Você jamais pode ser definido pelo tempo que você está vivendo. Se você está vivendo um tempo bom, não ache que você é isso, não se ensoberbeça, não ache que a vida é tudo isso. Se você está vivendo um tempo ruim, não ache que você é isso. Não colhe a você rótulos que a sociedade colocou ou que você mesmo colocou diante dos estigmas e das dores que você tem vivido, porque você não é definido pelas circunstâncias, você é definido pelo amor de Cristo através da cruz por você.
Por isso nós precisamos aprender, e eu falo muito isso, eu ministro muito isso para os irmãos, para a liderança, que eu acredito numa igreja profética. Eu acredito muito numa igreja profética. E igreja profética não é uma igreja que fica falando em mistério no microfone alto. Não é uma igreja que fica, Rita, lava a saia. E não é isso. Não é uma igreja que fica aqui profetizando, eis que te digo, olha o leito, olha a cama, Jesus vai te... Não é isso. Uma igreja profética no Antigo Testamento, os profetas eles tinham a finalidade de dizer para o povo quem eles eram. E o Deus que eles tinham, e o que eles poderiam ser se eles voltassem para Deus. A Bíblia fala que a profecia ela tem 3 finalidades: edificar, exortar e consolar especificamente. A profecia na Bíblia ela não tem a finalidade de dizer o número do meu CPF, ela não tem a finalidade de dizer a placa do meu carro, isso foi criado pelo homem. A profecia ela tem a finalidade de dizer para você: ei, você não é isso que você se tornou. Você pode muito mais do que isso que você está achando que você pode. Você não precisa ser vítima do que tem acontecido com você, porque o céu é o limite para você quando Deus é o centro da sua vida. Então uma igreja profética é uma igreja que acredita que tudo o que foi conquistado na cruz, através da morte de Jesus, está acessível a mim. Por isso eu digo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você olhar o contexto, ele diz, posso passar fome, posso passar frio, posso passar nudez, posso passar por necessidade, posso ter muito, posso ter fartura. Ou seja, eu não me deformo quando eu tenho muito, mas também não me deformo quando eu tenho pouco. E ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. E não sou deformado por isso, porque eu não sou definido pelas circunstâncias e por aquilo que eu sou acometido. Porque aquilo que me define é muito maior do que isso, que é o amor de Cristo. E aqui ele diz, sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Existe uma forma de você sofrer, porque o sofrimento, ele é inevitável. Nós não podemos viver e dizer que a vida é só sofrimento, claro que não. Nós teremos muito mais vitórias do que derrotas, mas em algum momento o dia mal vai bater a nossa porta, e quando ele bater, se você aprender como bom soldado de Jesus Cristo, a lutar com isso, são conselhos valiosos. Por que hoje em Cabo Frio nós temos 40 mil desviados? Você nunca fez essa pergunta para você? Porque em algum momento pessoas se decepcionaram com Deus. Ah, ninguém se decepciona com Deus. Claro que sim. Deuses fantasiosos? Ou você acha que não? Teve gente que foi à igreja e botou dinheiro. A gente recebe um monte de gente aqui assim, e botou dinheiro para valer, e acreditou, porque as pessoas falam. E existe uma tríade, né? Ou pega no medo, ou pega na ganância. Não tem jeito. Você é pego de alguma maneira. Líderes narcisistas. Eu não vim aqui falar mal de igreja, eu vim aqui dizer para você que o sofrimento ele não veio para matar você, por pior que possa estar sendo o tempo que você está vivendo. Você, como um bom soldado de Jesus Cristo, se permanecer fiel, você não vai se deformar e a vitória vai vir sobre a sua vida. Foi assim com homens e mulheres de Deus, e não pode ser diferente com você, porque a Bíblia fala que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós somos filhos. E se somos filhos, nós temos um pai. E é esse pai que se preocupa e cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas assim como o pai que tem filho, em algum momento esse pai, ele precisa fazer com que esse filho comece a aprender. E eu disse isso na quinta-feira aqui, quando ministrava. O Tito está com 1 ano e 8 meses e nós estamos num processo de que ele aprenda a comer. Sabe? Então Carla ela bota um prato lindo, tem brócolis, diz que é árvorezinha para ele acredita, e aí bota feijão, bota purê, bate foto, posta no Instagram, e o que vem depois, vocês não fazem ideia da bagunça que é. Dá uma colherzinha para ele, e tudo que ele quer, sabe o que é? Que a mãe bote na boca dele, porque desde quando ele começou a comer, que Carla fez isso. Então ele não quer comer, ele quer fazer bagunça ali.
mas ele está com fome. O que ele quer? Ele quer que ela pegue e dê na boca dele, só que ela não dá na boca dele. Por quê? Porque ele tem que aprender, porque as fases precisam avançar. Ele não pode viver a vida inteira recebendo comida na boca. Você imagina, Geraldo, sua mãe hoje, você tem quantos anos, Geraldo? 40, sua mãe até hoje botando comida na sua boca. Você só come sozinho porque em algum momento lá atrás ela decidiu. Você esperneou, fez bagunça, chutou a comida, mas você não entendeu quando você era pequeno. E aí, levando isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida, você acha que na sua vida não é assim? Em circunstâncias que você vive, em problemas que você vive, em adversidades que você enfrenta, que você não sabe o que fazer, e que em algum momento você quer que Deus continue agindo e fazendo como Ele sempre fazia. Mas Deus está com expectativas para que você mude de fase, para que você evolua, para que você cresça, para que você em algumas áreas da sua vida tenha autonomia. Mas para isso, Ele precisa fazer isso com você. Diga amém se você está entendendo. Só que se o Tito pudesse falar, ele diria hoje: mamãe, mas você sempre me deu comida na boca, você não me ama mais, por que agora você não quer me dar comida na boca? Porque ele não entende, porque ele só conhece em parte. Mas se ele conhecesse aquilo que eu e Carla conhecemos, que a vida de um ser humano adulto é uma vida que exige uma certa autonomia, ele diria: ah, mamãe, então é para isso que você está me ensinando a comer sozinho? Quantos estão se identificando com isso na sua vida? Digam amém. Mas em nenhum momento Carla perdeu o controle. Em nenhum momento Carla deixou de estar vigiando ele e entendendo que se ele não conseguir comer sozinho, ela vai entrar no circuito e vai dizer: meu filho, eu vou te dar mais uma vez, porque agora você não pode ficar sem se alimentar. Peraí, eu deixei você até um período mexendo na comida, mas com fome você não vai ficar. E ela vai lá nos 45 do segundo tempo e dá a comida para ele. E quando chega amanhã, ela faz a mesma coisa. E novamente ele não entende, ele esperneia, ele chuta. É mais ou menos como a mamãe águia faz com os seus filhotes. Não sei se você já teve a oportunidade de ler e ver sobre isso. No outro dia, eu estava vendo um vídeo, o cara botou uma câmera num lugar que filmou exatamente o ninho da mamãe. E aí ela preparou, né, o casal lá, preparou tudo, aí colocou galhos, depois colocou folhas, aí depois colocou penas, ficou um lugar extremamente confortável. E aí, ali naquele penhasco, ela colocou os ovos, ela chocou, aí às vezes ela ficava, às vezes o macho ficava, ela saía, e aí as crias nasceram, aí elas pegavam comida, trazia, regurgitava, eles comiam, daqui a pouco eles começaram a crescer, o ninho ficou pequeno, tinham 3 crias, o ninho ficou pequeno, o pai e a mãe já não conseguiam mais ficar ali, e aí eu comecei a ver, a mamãe foi lá e começou a tirar as penas, ela começou a tirar as folhas. Eu falei: que doideira, e só ficou os espinhos, só ficou as pontas de galho, e aí os 3 marmanjos lá dentro ficavam assim, ó, um se espremendo com o outro, até que a mamãe começou a empurrar. Eu falei: gente, que maldade. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, não acredito que ela vai ter coragem de fazer isso. E ela começou a empurrar ele assim, ó, com o bico para fora do ninho, e ele: que isso, mãe? Se ele pudesse dizer, ele diria: que isso, mãe? Mas se ela não fizesse isso, ele nunca poderia alçar voos. E é assim que Deus faz. Nada que Deus faz na minha e na sua vida é para matar você, é para machucar você, é para ferir você. Pelo contrário, é para que você tenha a autonomia de ir mais longe, é para que você consiga alçar voos ainda maiores. As circunstâncias da nossa vida, elas produzem em nós aperfeiçoamento. E aí Paulo, ele continua: nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que alistou para a guerra. Sabe o que Paulo está falando aqui? Você é um soldado de Jesus Cristo, Timóteo. Então, por favor, não fique, se atentando para os negócios dessa vida. Ou seja, você tem uma vida secular, mas você não é daqui, você é cidadão dos céus. Você foi comissionado por um exército maior, que não é esse aqui. Então você não pode ficar se detendo a questões pequenas, a fofocas, a intrigas.
Você imagina Timóteo na carta que escreveu para Paulo? A gente não tem nenhum vestígio sobre isso. Eu quero conjecturar, a Bíblia me permite isso. Ah, Paulo, eu não estou a fim de ficar mais em Éfeso não. Aqui o pessoal é tudo velho. Aqui o pessoal reclama de mim. Aqui o pessoal fala que eu não consigo. Ah, sabe quando você começa de mimimi? E aí Paulo fala para ele o seguinte: ô rapaz, para com isso. Não fica preocupado se as pessoas estão falando com você no Facebook, se as pessoas estão comentando sobre a sua vida no Instagram, se as pessoas estão mandando indireta para você. Não fique preocupado com esses pormenores dessa vida, porque aquele que foi comissionado para um exército maior tem que estar diretamente alinhado em agradar aquele que alistou. Ele diz isso. Aí ele fala o seguinte: e se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento embaixo do braço. Paulo diz o seguinte: pega a Bíblia, pega a palavra de Deus e coloca debaixo do braço e se atente para cumprir as normas. Paulo diz o seguinte aqui: não adianta você querer dizer com a frase os fins justificam os meios. Quem falou isso foi Nicolau Maquiavel. Quando a gente chama alguém de maquiavélico, a gente está fazendo menção a ele, porque veio dele. Nicolau Maquiavel, ele disse: os fins justificam os meios. No cristianismo, o que você faz no início é tão importante quanto o que você faz no meio e também quanto o que você faz no final. Você entende isso? Então, se você vai competir, coloca as regras debaixo do braço. Ou seja, não fique pegando atalhos, porque depois vai ser pior para você. Coloque as regras debaixo do braço. Ele diz assim, conselhos: se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. Você quer vencer? Você quer que o Senhor abençoe você? Então cumpra o regulamento. Aprenda a sofrer como soldado de Jesus Cristo. Não fica, chorando, dizendo: ninguém me ama, eu não vou mais para a igreja, me aborreci com o líder, me aborreci com o pastor, vou trocar de igreja. É assim, irmãos. Se aborrece no emprego, não diz que vai trocar de emprego, fica. Se aborrece aqui, vamos mudar de igreja. Então entenda que os problemas, eles foram feitos para ser resolvidos. Por maior que possa ser o problema, sempre vai ter uma solução exatamente para o tamanho dele. Aí ele continua dizendo, aguenta um pouquinho vocês aí, vai tocando aí. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Timóteo era o pastor, estava de frente da igreja. Aí ele fala para Timóteo: você está plantando? Tô. Então quem planta, colhe. E aquele que colhe, aquele que trabalha e colhe, ele tem que ser o primeiro a experimentar dos frutos. Ele fala, entre outras palavras, você precisa aprender a comemorar. Você precisa aprender a se alegrar. Você precisa aprender a ter momentos de folga, a curtir. Tem gente que não tira férias, não, porque se eu não estiver aqui, se as coisas, se eu não estiver aqui, tudo se perde. É igual o cara que estava na praia, e aí o pastor que estava na praia, o cara foi lá e falou pro pastor, né? Pastor, na praia? Aí o pastor: estou de férias. Aí o irmão falou: mas o diabo não tira férias. Aí o pastor falou: eu sei, mandou você aqui pra me perturbar, cara. E ele não tira férias porque ele é o diabo. Por isso que ele é o diabo. Então entenda isso. Na vida, tudo acontece através de esforço e descanso. Esforço e descanso. Você que gosta de malhar aí, os que gostam de ir para a academia, eu vou usar você, pastor Barreto. O crescimento do tônus muscular, ele só acontece, ele só se dá no descanso. Você vai lá, produz repetições de esforço, mas se não houver um descanso, não há um crescimento. Tem gente que está passando por dificuldade, só quer trabalhar, fazer, e não quer descansar, irmãos. Palavra de sabedoria: quem recebe diz amém. Aprenda também a ter momentos onde você possa comemorar aquilo que você já conquistou, e também que você possa ser o primeiro a experimentar dos frutos que você plantou. Aí ele diz o seguinte: medite no que estou te dizendo, pois o Senhor irá
O Senhor te fará entender tudo. Quem vai fazer ele entender é o Senhor. Não é uma cartilha, uma receita médica. Faz isso aqui que vai dar tudo certo. Não, medite nisso. E o Senhor vai dar entendimento em você, em tudo isso. Aí ele fala o seguinte, no versículo 8: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro ao ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Versículo 8: lembra-te de Jesus Cristo. Olha só que loucura. Você lê isso aqui, passa batido. Você não... Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Aí já vai para o outro versículo. Peraí, lembra-te. Nós estamos falando com um pastor. Nós estamos falando com um profissional da fé. Nós estamos falando com um cara que vive orando pelas pessoas. Nós estamos falando com um cara que a caminhada cristã, a Bíblia é a leitura. No caso, a Torá. Ele tinha contato direto com as Escrituras, com a fé. Aí Paulo fala assim: lembra-te de Jesus Cristo. Peraí, lembrar? Como é que eu vou lembrar? Porque só lembra quem esquece. E Paulo fala o seguinte: em algum momento você pode se esquecer. E talvez você escute o que eu estou dizendo e não faça muito sentido para você, mas eu vou dizer para você que isso faz mais sentido do que você imagina. Porque muita gente, nos momentos de guerra e de dificuldade, acabam se esquecendo de Jesus Cristo. Olha para o seu lado aí, tem uma cadeira vazia. Não as pessoas que quiseram ficar em casa hoje, não é isso. Eu não estou dizendo dessas pessoas, eu estou dizendo das 40 mil pessoas em Cabo Frio, que em algum momento se esqueceram de Jesus Cristo, se esqueceram da cruz e tudo que Ele fez, se esqueceram do amor de Deus, por circunstâncias, por lidarem com líderes narcisistas, por serem feridos, por serem meninos na fé, se esqueceram de Jesus Cristo. E Paulo, dando um conselho para o filho dele na fé, que estava de frente da igreja de Éfeso, ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Diga para a pessoa que está do seu lado: nunca se esqueça de Jesus Cristo. Aí ele fala no 9: pelo qual sofro ao ponto de ser preso como criminoso. Você sabe por que Paulo foi preso? Você sabe por que a cabeça dele foi para o cepo e ele foi decepado? Sabe por quê? Porque ele estava pregando o evangelho. Paulo foi morto pelo que eu estou fazendo aqui hoje, pregando o evangelho. Só que a morte dele não foi em vão, porque hoje nós estamos falando aqui sobre os conselhos que ele deu a Timóteo. A sua vida, ela tem que ser uma vida que vale a pena. Nós fomos comissionados para deixar um legado que vai ser maior do que nós, que vai ser eterno. Mas esse legado só vai ser deixado se nós entendermos que a hora de Paulo chegou e já passou, a hora de Timóteo chegou e já passou, a hora de Pedro chegou e já passou. Esse é o momento, essa é a nossa hora. Chegou a sua vez, chegou a sua vez de escrever história. Nós estamos escrevendo história. Chegou a nossa vez de deixar o nosso legado enquanto Jesus Cristo. Talvez você não tenha a oportunidade, ou você não tenha o desejo de ganhar o mundo. Escute o que eu vou dizer para você. A primeira pessoa que pregou o evangelho para mim, a primeira pessoa que pegou o evangelho para mim, eu não me considero um evangelista. Eu já ganhei algumas almas para o Senhor, e Ele me deu essa alegria de ganhar algumas almas para Ele. Batizei a minha avó, batizei a minha mãe. Eu tive muitas alegrias, muitas almas que ganhei. Agora escute, o cara que me ganhou para Jesus, ele está no mundo hoje. O cara que me ganhou para Jesus. Agora entenda, o legado, se ele tivesse hoje no Senhor, o legado desse cara, talvez ele não tenha ganhado muitas pessoas, mas se ele ganhou a mim e mais uns 2 que hoje são pastores, você entende? A Bíblia fala de André, irmão de Pedro. Aparece 2 vezes na Bíblia. Uma, quando ele encontrou o Messias. A primeira coisa que fez depois que encontrou o Messias, ele foi aonde Pedro estava e falou: Pedro, Simão, achamos o Messias. Aí Pedro foi e se converteu. A Bíblia fala. E aí a outra vez que ele aparece é quando Jesus manda a multidão sentar, e ele fala que dê comida para aquela multidão, 12 mil pessoas. Aí ele vai, entra no meio da multidão, vê um menino com uma tapoézinha, com um pãozinho, um Macfish, na época, pão com peixe. Aí ele fala que tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes.
Só que a Bíblia fala que Pedro, depois que se converteu, na primeira pregação, 3.000 almas foram acrescentadas. André não ganhou muito, mas ele ganhou Pedro, que ganhou uma multidão. Você entende o que eu estou falando? Da dimensão do que isso pode ser produzido em efeito de legado no reino de Deus. Isso tem que ser apaixonante para nós, porque se nós estamos numa noite de ceia, se hoje nós estamos aqui sentados, é porque a graça nos alcançou ao ponto de deixarmos as práticas antigas, de sairmos do império das trevas para o reino da luz. Nós fomos transformados por esse amor. Mas se esse amor que nos transformou, ele não tem o poder de nos impulsionar a transformar outros, eu não sei que sentido tem de estarmos aqui, se nós fomos comissionados pelo Senhor para ir, para fazer discípulos. Finalizando aqui, ele diz: pelo qual sofro ao ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. O cara estava preso numa masmorra, já estava com a sentença de morte. Você estava achando que ele estava triste? Você estava achando que ele estava chateado? Você estava achando que ele estava aborrecido? Você estava achando que Paulo escreveu uma carta para reclamar das situações que ele estava vivendo? Peraí, vamos lá. Se você puder abrir aí no capítulo 4, rapidinho. Versículo 6. É porque não tem tempo, não tem mesmo. A gente vai servir a ceia. Mas eu queria que você ouvisse isso. No finalzinho ele fala assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará aquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aí ele fala: procura vir em breve, pois Demas era um camarada, pois Demas, por amor a esse mundo, me abandonou. Sabe quem era Demas? Demas era um discípulo de Paulo, um dos principais discípulos de Paulo. Sabe o que aconteceu com Demas no caminho? Esqueceu de Jesus Cristo, foi para o mundo. Ele diz que me abandonou, foi para o mundo, igual esses 40.000 que tem Cabo Frio, foi para o mundo. Por isso que ele falou: lembra-te de Jesus Cristo, porque tem gente que estava aqui comigo, que hoje não está mais. Aí ele vai e fala o seguinte: aí ele fala, por amar esse mundo me abandonou, ele partiu para Tessalônica. Crescente, era um outro camarada, foi para a Galácia. Tito, daqui que eu tirei Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Aí ele fala: toma Marcos e traze-o contigo, pois me é útil ao ministério. Mandei meu Deus, difícil isso aqui. Eu vou falar em mistério aqui, meu Deus. Para Éfeso, vai. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. E os? Peraí, o cara que está morrendo está pensando em ler e se encher de Deus. O cara que está com os dias contados, preso num calabouço, está pensando em se encher da palavra de Deus. Eu e você que estamos livres não lemos nada. Isso aqui é apaixonante, irmãos. Então, escuta uma coisa que eu vou falar para você. Você quer que a sua vida mude? Você quer que o ano 2020 seja um ano diferente? Você, se fizer a mesma coisa, vai colher a mesma coisa. Você tem que fazer algo novo. Eu e Vebinho fizemos um propósito junto. Eu não consegui acompanhar. Vebinho é um monstro. Vebinho falou: vamos ler um livro por semana no ano 2020. Eu falei: você não tem filho pequeno ainda, Vebinho? Vebinho está lendo um livro por semana, irmão. É um livrozinho de 300 páginas por semana, devorando. Aí essa semana ele foi e me mostrou: aí, já li isso tudo esse ano. Eu falei: meu Deus. Você entende? Você tem que ser apaixonado pela leitura, pelo conhecimento, porque o conhecimento ele vai vir para você através disso. O fortalecimento da graça de Jesus Cristo vai vir através do conhecimento que pode ser dado a você se você se desprender disso. Se coloque de pé. Duas coisinhas aqui para a gente encerrar essa palavra e partir para a ceia. A primeira, ele está preocupado com leitura. E a segunda, ele está preocupado de corrigir um erro que ele cometeu.
ele havia sido injusto lá atrás com João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé e foi João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Nós temos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Desses evangelhos sinóticos, o Evangelho de Mateus, quem escreveu foi Levi, o publicano, que teve um encontro com Jesus lá no porto de Cafarnaum, do lado da casa de Pedro. Depois nós temos o Evangelho de Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi João Marcos. João Marcos não foi discípulo de Jesus. João Marcos não viu Jesus. João Marcos não foi apóstolo de Jesus, andando com eles 3 anos e meio. Mas João Marcos, ele andou perto de Pedro. E ele pegou Pedro e falou: Pedro, vem cá, eu quero saber tudo o que aconteceu. E ele resolveu escrever tudo. E por isso nós temos o Evangelho de Marcos. Lucas não foi discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho de Marcos e o livro de Atos. Lucas não viu Jesus, Lucas não andou com Jesus, mas Lucas caminhou junto com Paulo e também com Pedro, e por isso ouviu e absorveu tudo e escreveu para que a gente tivesse. Eu estou falando de pessoas que não andaram e nem conheceram Jesus de ver, mas que deixaram a história. O que impede eu e você de fazermos a diferença nesse tempo presente, onde as pessoas elas carecem desesperadamente da graça de Deus? O que impede de você viver não uma vida medíocre, uma vida mediana, mas uma vida extraordinária? As pessoas elas vão no Amós, elas vão no radical, elas vão no encontro com Deus e elas voltam com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Eu vou transformar, eu vou fazer, eu vou mudar o mundo. E aquela chama, aquele fogo logo se apaga. Eu quero dizer para você que existe um fogo que jamais se apaga. E esse fogo pode entrar dentro de você hoje ao ponto de mudar a sua vida e fazer com que você entenda que a nossa vida só vale a pena se a gente entender que a gente não é o fim, que a gente é o início. Tudo começa a partir de nós. Eu estava lendo um dia desse que o personagem que fez o Chaves, ele até morreu recentemente. O primeiro episódio do Chaves ele gravou, ele tinha 40 anos de idade. Chaves fez parte da minha história, da minha infância. Quantos aqui fizeram da sua vida? Você denunciou sua idade agora. Você é igual a mim, né? O Chaves marcou a minha história, a minha vida, a minha infância. E ele começou com 40 anos de idade. E tem gente que está com 30, está velho. Tem gente que está com 20, está com depressão. Escute o que eu vou dizer para você. Existe uma missão maior de Deus para mim e para você, que é de alcançar os perdidos. Pastor, mas como é que eu faço? Meu campo missionário. Primeira coisa, quem não tem cuidado com os seus e principalmente com os da própria casa, negou a fé, é pior do que infiel. Primeiro, você tem que influenciar os de casa. E os de casa a gente ganha às vezes calado, não é falando. Então o seu campo missionário é a sua casa. É lá que você tem que revelar quem você é. E depois, a sua escola, o seu trabalho, a sua faculdade. A gente está recebendo uma família de Casimiro de Abreu aqui. Não sei se ele está aí, o Sidney está aí com a família dele. Aí o Sidney de Casimiro de Abreu, ele falou: pastor, eu sou de Casimiro. Quando ele falou isso, eu trabalhei 8 anos em Casimiro, eu trabalhava. Aí quando ele falou isso, Fabão, eu falei: Casimiro? Conheço muito, trabalhei 8 anos lá. Aí ele falou: conheço todo mundo de Casimiro. Agora você imagina se o meu comportamento fosse um comportamento duvidoso lá, vai saber quem eu sou, agora já era. Aí a gente conversou, conhece fulano, conhece ciclano. Aí eu falei: pergunta quem eu sou para fulano, ciclano. Você entende? É testemunho. E não é forçação, é ser. É você ser aqui e em qualquer lugar para a glória de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor e eu queria muito que você meditasse em tudo isso que foi ministrado e que o Senhor testifique tudo isso no seu coração, como foram os conselhos aqui. Pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada
agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, declare Abba, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Eu sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, meu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Meu jugo é suave, meu jugo é suave e o teu fardo é leve, ele é leve, é leve. Descanso encontro em ti, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Nós vamos participar da ceia juntos, mas eu quero dizer para você que a ceia é um memorial, você já sabe disso. É algo que nos arremete a uma lembrança, a uma memória de alguma coisa que foi feita por nós. Mas a ceia, ela não é somente um memorial de morte de Jesus por nós. A ceia também é um memorial para nós de tudo aquilo que foi feito, e através do que foi feito, aquilo que me deu direito, me permitiu ser e viver nele. Porque todos os benefícios da morte de cruz, por Cristo, por amor a mim e a você, estão disponíveis a nós. Mas existem pessoas que não se apropriam daquilo que foi conquistado na cruz. Escute o que eu vou dizer. Os discípulos, os 12 no cenáculo, em Mateus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, quando eles estavam reunidos, e Jesus falou para eles, o Evangelho de Mateus é o que descreve com mais riqueza de detalhes, quando Jesus ele diz: desejei ansiosamente participar da última ceia com vocês, chama eles de amigos. Os 12, eles não foram espectadores da ceia, eles foram participantes, porque Jesus não só partiu o pão, ele partiu o pão e ele deu, ele entregou e eles comeram. Jesus não simplesmente pegou o cálice e derramou o vinho no cálice. Jesus ele derramou o vinho no cálice e ele partiu, ele partilhou, ele deu, fazendo com que eles entendessem que eles fazem parte de tudo aquilo que Cristo começou a fazer. Eu quero dizer para você que Cristo começou uma obra que ela não pode finalizar em você. Você precisa entender a sua importância nesse reino. E você precisa dizer para ele: eis-me aqui, eu desejo ser um rebocador de almas. Alguém que vai estar preocupado em saquear o inferno para povoar o céu. Escute o que eu estou falando, e eu quero dizer a mesma coisa que eu disse hoje cedo. Eu não quero com isso dizer para você que você tem que convidar pessoas que já têm igreja, não. Mas em absoluto eu quero dizer para você que você foi chamado pelo Senhor para influenciar aqueles que não foram alcançados ainda. Porque se você foi alcançado, agora existe uma responsabilidade para que você vá e pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Talvez você não tenha uma boa oratória, talvez você tenha alguns problemas de medo. Eu quero dizer para você que as suas atitudes, elas vão falar muito mais do que as suas palavras. Alguém disse que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço fala muito mais alto do que aquilo que eu falo. Então a ceia, ela nos permite ser livres. Não há mais condenação, não há mais medo,
Porque no perfeito amor, como Paulo disse, o amor ele lança fora todo medo. E é nesse amor de cruz que o medo foi embora. Então você é livre. A Bíblia fala que Deus, ele decidiu não se lembrar mais dos seus pecados. Você está aqui e aí está falando, não, eu tenho essas dificuldades, eu tenho... Ei, escute. Você precisa entender que toda decisão, ela é uma renúncia. E se você hoje decidir renunciar a tudo que está diante de você para agradar aquele que te comissionou, você vai receber a coroa da justiça nos últimos dias. No seu final você vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe por quê, irmãos? A vida é boa para quem sabe viver, mas ela é curta para quem joga ela fora. Ela é longa para aqueles que entendem que ela deve ser vivida com intensidade, com coisas que vale a pena ser vivida. Ontem eu tinha 15 anos, 20, hoje eu estou com 41. E eu não me sinto com 41 e eu fico perguntando para as pessoas que têm 40 anos se elas se sentem, porque eu falo assim, gente, eu não me sinto com 41, mas daqui a pouco eu estou com 50 e 60, daqui a pouco os meus olhos vão estar brancos, o cabelo já está, e daqui a pouco eu vou ter que partir, e a pergunta que fica é: o que eu deixei? O que eu fiz? O que realmente vai ecoar aí na eternidade de legado deixado por mim? Eu não sei se essa pergunta, ela mexe com você, mas ela mexe comigo. Existe uma missão muito maior que foi me dada do que propriamente viver a minha vida olhando para o meu umbigo. Quer fazer com que aqueles que não têm aquilo que um dia eu não tive, recebam também por favor não merecido.